Nós vamos ler os primeiros 7 versículos do livro de Salmos, capítulo 37. Um salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. É sobre isso que nós vamos falar, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre descansar em Deus, no dever que temos de aprender a descansar em Deus. Essa frase é muito bem colocada aqui, esse começo do versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, Talvez esse realmente seja o tema de todo o Salmo, espere em Deus. Se esse Salmo pudesse ensinar alguma coisa só numa frase para nós, diria, meu filho, espere em Deus, aprenda a esperar em Deus, aprenda a esperar, a descansar em Deus. Quem escreveu esse Salmo? Davi. Aí você pode ver o título aí, é um Salmo de Davi. Na verdade, Davi é a voz da experiência. Se você ler o versículo 25, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele diz assim no versículo 25, olha, eu sou moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pedaço de pão. Esse é um homem, meus irmãos, experiente. Ele não está vivendo num outro mundo, ele vive no nosso mundo. Ele não está falando desde Marte, ele não está falando desde Saturno, desde Plutão, ele está no planeta Terra. Ele está nesse mesmo planeta que você vive. E olha, hoje nós temos uma facilidade de informação muito grande, mas ele sem ter internet, ele sem ter nada dessas coisas, ele tem uma experiência de mundo. Ele tem uma experiência de mundo vivendo como servo de Deus, e isso é muito importante ser notado. Ele é um servo de Deus que está tentando nos ensinar alguma coisa, apesar de aqui ele ser apenas a pena do Espírito Santo, apenas aquele homem usado pelo Espírito Santo, aquele homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus. Essa frase não se repete para mais ninguém na Bíblia, diga-se de passagem, mas aqui ele é a pena do Espírito Santo, ele que está aqui, meus irmãos, com a palavra de Deus. Ele escreveu esse salmo em idade avançada, versículo 25, olha, eu fui moço, agora eu sou velho. Ele tinha muito mais histórias para contar do que eu e você. Eu não sei com quantos anos você se converteu, mas Davi, em tenra idade, ele já tinha uma intimidade com Deus. Então ele passou por momentos maravilhosos na vida dele, como aquele lá no vale de Elá, derrubando o gigante Elias, como as vitórias que ele teve como um grande capitão, ou como um grande rei, o maior rei que Israel já teve. E se fala de Israel, não tem jeito de você não falar de Davi, ou a estrela de Davi.
Não é por um acaso que Jesus foi chamado como o filho de Davi. Então ele teve momentos maravilhosos na vida dele, mas ele teve momentos terríveis na vida dele. Versículo 24 até nos lembra isso. Ainda que caia, e olha, e ele caiu, e ele sofreu, e ele penou, ele lutou, ele estava no mundo como nós estamos no mundo. Sua vida tinha falhas, quedas, dias maus mesmo. Ele conheceu muita gente, ele conheceu muitas histórias de pessoas. Meus irmãos, é a voz da experiência. Os jovens têm muito problema para ouvir a voz da experiência. E mesmo os adultos às vezes acham que é muito experiente. Aquele homem que fala, eu sou uma pessoa muito vivida, na verdade, é uma pessoa que só bate cabeça. Então, ouça a voz da experiência, a voz de Davi. Escute esse homem que velhinho pega a caneta e o Espírito Santo fala sobre ele. O que o Davi quer ensinar para nós aqui, neste salmo? Ele quer transmitir alguma coisa. Ele quer transmitir paz, ele quer transmitir contentamento, ele quer transmitir confiança em Deus. Resumindo, ele quer nos ensinar. Ele está dizendo assim, olha, eu quero ensinar vocês a ter o quê? A ter descanso. Aprender a descansar em Deus, esperar em Deus. Versículo 7 aqui, só o começo mesmo que a gente já leu. Descansa no Senhor e espera nele. Então, irmãos, esse é o resumo do salmo todinho. É isso que ele quer falar para nós. Olha, ele quer dizer, Gilberto, descansa no Senhor e espera nele. Ele vai olhar e dizer assim, olha, Adão, descansa no Senhor e espera nele. Vai olhar e dizer assim, irmã Lourdes, descansa no Senhor e espera nele. É isso que ele está querendo transmitir para nós. E nós só vamos pegar 7 versículos. Só isso. Descansar em Deus não é uma tarefa fácil. Você vai ter que fazer alguma coisa e deixar de fazer outras coisas. E ele começa justamente dizendo, olha, deixa de fazer algumas coisas. E começa aí, né? O que? Capítulo 37, versículo 1. Não te indignes, não te indignes. Pega só essas duas palavras, 3, né? Não te indignes, tá? Ele está dizendo assim, cuidado. Um dos problemas, meus irmãos, de descansar em Deus, que nós não conseguimos descansar em Deus, é porque a gente perde tempo demais olhando para a vida dos outros, olhando para a vida alheia, o que o outro faz, o que ele tem, o que ele é nesse mundo. Isso faz muito mal, faz um mal medonho, faz mal para você. E pior, se você já tem uma família, se você é assim, faz mal para toda a sua família, ficar olhando para a vida alheia. Então ele está falando assim, olha, não te indignes, tá? Não te indignes, olha, não fica olhando para a vida alheia, tá? Isso vai tomar teu tempo, vai esgotar suas forças e vai custar dinheiro para você, porque você vai ficar numa competição que o outro nem sabe, vai ficar assim, todo triste, desgostoso, porque o outro não sabe que a felicidade dele é a sua tristeza. Então, cuidado, né? Não fique olhando para a vida alheia. Agora a gente tem um álibi aqui, tem uma desculpa, né? É assim, não é que eu estou olhando, é que eu estou vendo aquela pessoa que não vale nada, que não presta, que é má, aquela pessoa ruim, aquela pessoa prospera, está se dando bem na vida, faz tudo errado e para ele dá tudo certo. Eu que faço tudo certo, para mim dá tudo errado. Essa é uma desculpa. E usa o versículo 1, por exemplo, que diz, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Malfeitor, iníquo, né? É assim. Não é que eu estou com inveja não, olha, veja bem, não me leve a mal, eu não estou com inveja, é que fulano não vale nada. Mas aí você olha, é ele que está com tudo. E isso deixa alguns crentes revoltados, porque ele fala assim, eu não estou com inveja de ninguém não, eu não estou reparando na vida de ninguém não, é que aquela pessoa, todo mundo sabe, né? Ela não vale nada, mas está se dando bem.
Por que eu chamo de álibi? Se você olhar aí, no final do versículo 7, diz assim, vamos ler o versículo 7 todinho. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Tá? Aqui não está falando do perverso. Aqui não está falando do indigno. De jeito nenhum. Olha lá. Não te indignes por causa daquele que prospera em teu caminho. São pessoas que estão na sua frente. São pessoas que moram perto de você. São pessoas que às vezes estão na mesma igreja que você, são pessoas que estudam com você, são seus amigos, são seus parentes, são pessoas próximas. Para estar no nosso caminho, são pessoas prósperas. Então, meus irmãos, a nossa indignação não é só contra os perversos, é alguém próximo, um irmão, um cunhado, uma cunhada, uma irmã, um amigo de trabalho, um vizinho. Então o experiente Davi está dizendo assim, olha, não fica olhando para a vida dos outros, faça um favor para você, não fica lá reparando se a pessoa está crescendo ou diminuindo. Aí tem uma pergunta, né? Será que a prosperidade alheia te chateia? Você fica triste, a palavra é indignado, né? Não te indignes, versículo 1, versículo 7, lá no final, no meio, né? Não te indignes, né? Então você fica indignado porque outras pessoas estão se dando bem no seu caminho. Aquela pessoa tinha que cruzar o meu caminho de novo, porque consegue comprar e você não consegue. Ele tem um bom emprego, você não tem. Ele compra um carro, uma casa bonita, e eu estou lá ainda, na minha casa feia, no meu carro feio. Os filhos deles estão indo muito bem, obrigado. Eles têm saúde para dar, para vender, e ainda para jogar fora, né? Gasta jogando fora. Ele é feliz. E aqui, isso te irrita ver alguém feliz, ver uma pessoa saudável, ver uma pessoa se dando bem, que os filhos deles estão se dando bem. Isso te irrita? Olha o conselho de Deus, não te indignes. Tem tradução que traz não invejes, ou seja, não se revolte. Quando eu era menino, né, porque eu tinha 14 anos, 15 anos, teve uma febre. O que é febre, né? Essas febres juvenis, saiu um grupo, sei lá de onde, um tal de Menudo, eu acho que o pessoal da minha idade lembra, né? E do sucesso deles era não se reprima, a pessoa está lá, né? Mas aqui, olha, até me lembrei disso, não se revolte, né? Não deixa a inveja tomar conta, a indignação tomar conta do seu coração. Veja, nós estamos falando de o que mesmo? Que a gente deve aprender a descansar em Deus, a esperar em Deus. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Vamos ver no final, tem tudo a ver, porque senão o salmista aqui, esse homem experiente que é o Davi, não diria, não te indignes por causa daquele que está no meio do seu caminho, ou que você cruza todos os dias, tá bom? Então, até temos o exemplo de dois homens, né? Dois homens, a mesma reação, o fim deles é diferente. No caso aqui, o Saul e o Pedro. Por quê? Porque o fim poderia ser igual, indignado, uma pessoa indignada, uma pessoa revoltada, sabe? Ele só se dá mal, que é o caso do Saul. O Saul era rei. Já pensou você ser rei? Tem um posto maior num país do que rei. Rei é ser melhor do que presidente. Por que é melhor que ser presidente? Porque rei é vitalício, enquanto ele vive ele é rei. Até quando eles tiram ele do trono, quem foi rei? Majestade sempre será, não é assim? Rei é rei, pronto, né? Então ele já era rei, o primeiro rei de Israel, um homem alto, um homem bonito, um homem saudável, um guerreiro que nunca perdeu uma batalha, no dia que perdeu morreu, quer dizer, ele mesmo não viu uma derrota na vida dele. Ele tinha experiência também, mas para o lado ruim, e ele tinha essa coisa, irmãos, essa coisa de ficar olhando para a vida dos outros. Aí um dia o Davi foi lá, matou o gigante, ele ficou todo contente, porque ele não precisou matar o gigante morreu. E aí ele pegou, cuidou do Davi, vem cá meu filho, né? Trouxe o Davi, colocou ele na casa dele, abraçou o Davi, ficou amigo do Davi, opa, né? Um rei tem que ter um homem corajoso desse, não era nem homem, tadinho, era um menino ainda.
Mas o Davi, ele ia para as campanhas contra os inimigos e voltava todo vitorioso. E o rei, sabendo que o Davi estava lutando tão bem, nem ia lutar. Um dia ele estava lá no palácio dele, bonitinho, e o pessoal entrou na cidade com cavalo, carruagem, vitoriosos contra os filisteus. E moça, meus irmãos, você sabe como é que é, né? Uma característica das moças é a alegria, sabe? É a felicidade, é o sorriso, é a espontaneidade. E aí as meninas lá começaram a cantar essa música aqui, olha. Saul feriu milhares, é claro, não esquecer do rei, o nosso rei é valente. O Davi, porém, 10 milhares. O que isso te ofenderia? Te ofende isso? Não, que isso, pastor? A pessoa falar isso de mim, não me ofende não. Será? Será que se no trabalho uma pessoa falar assim, olha, fulano vendeu 10 cadernos, aí é o C, vende 10, e o outro ali, 1000 cadernos, né? Enquanto você está vendendo 10, ele está vendendo 1000, né? Aí você, em vez de trabalhar mais, para vender pelo menos uns 15, você fica bravo com quem vendeu 1000, como se a culpa é de quem vendeu 1000, né? Então veja a diferença. O Davi, deram 10.000 morte para ele nas costas, enquanto para o Davi, para o Saul, o rei só deram 1000. Então, irmãos, a tradução lá, em 1 Samuel, essa rodinha de canto, essas meninas cantando, olha a reação do Saul. Então, o Saul se indignou muito. Dá uma olhada no versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho. Então a primeira coisa, se você quer descansar em Deus, para de olhar na vida dos outros. O Saul é tão bobo, né? Porque ele já tinha sido rejeitado por Deus. E aí a filha dele, as duas filhas dele queriam casar com Davi. A primeira ele não deu, mas a segunda, Mical, ele entregou para o Davi e casou com Davi. Se a Mical tem um filho com Davi, o que ia acontecer? Mesmo o Davi sendo rei, quem seria rei depois de Davi? O neto dele, não é? Ele, sabendo que Deus tinha desprezado, ele podia olhar e dizer: Senhor, eu te agradeço pela tua imensa misericórdia, o Senhor vai me tirar do trono, mas por um outro lado, o meu sangue vai estar no trono. Mas uma pessoa indignada não pensa lá na frente, pensa em destruir a pessoa que não quer nada com ele. A pessoa nem sabe que a outra tem inveja dele. Então, irmãos, olha, o que falta para ele senão um reino? Por quê? Porque essa palavra pareceu mal, só porque as meninas cantaram. Então, a felicidade do outro, a alegria do outro, a força do outro, a saúde do outro te ofende. Olha o Pedro. Pedro também está indignado, né? Ele previu, né? Jesus previu um futuro difícil para Pedro, quando Jesus estava voltando para o céu, né? Para a ascensão dele. Ele olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, agora você pode ir, andar para onde você quiser, mas vai chegar um tempo que alguém vai pegar a sua mão e levar você. Olha, irmãos, a coisa mais natural do mundo, não é verdade? A gente vai ficando mais velho, quando você é jovem, você pega a mão na criança e leva a criança. Agora, quando você é da idade, alguém vai pegar na sua mão e te levar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque isso faz parte da vida. O Pedro se indignou, sabe? Ficou ali, meio cabisbaixo, e o João estava passando perto, sabia daquela intimidade de Jesus com o João, disse: e o João, o que vai acontecer com ele? O meu futuro está difícil, como é que vai ser o futuro dele? Jesus olhou para Pedro e disse: cuida da tua vida e deixa a do João em paz. Não está escrito assim, tá? Mas é isso que ele disse. É exatamente isso que ele disse. Se importa que ele fica vivo até que eu venha, que isso te importa, Pedro? Falou para ele. Ou seja, Pedro, cuida da tua vida, deixa a vida dele em paz. O Pedro, meus irmãos, sabe o que ele fez? Ele aprendeu a lição, porque ele podia ficar perseguindo João, não podia? Tudo é para o João, o primeiro lugar perto de Jesus é para o João, o Joãozinho daqui, Joãozinho dali, né? Ele podia ficar indignado, podia ficar, mas ele não fez isso aí.
Sabe o que ele fez? Ele fez de João o seu grande amigo e o seu grande companheiro no livro de Atos. O grande amigo e o grande companheiro de Pedro no livro de Atos é justamente essa pessoa, o João. Ou seja, algo mudou dentro do seu coração. Então, aprende isso. Não olhe para o lado, olhe para frente. O ímpio prospera. É verdade, né? Diz o versículo 35 aqui que se espalha que nem a relva verde, né? Que nem a relva verde. Porém, a relva verde dura pouco, tá? Por quanto tempo ele vai prosperar? Bem, ainda que ele viva a vida todinha prosperando sendo ímpio, um dia ele vai morrer, tá? E por mais longa que seja a sua vida neste mundo, nessa terra, não é uma eternidade, porque o justo vai viver uma eternidade em paz com Deus. Então Deus não quer que você olhe para o lado, Deus quer que você olhe para frente. Meus irmãos, tem muita coisa para a gente fazer aqui nesse mundo, né? Você, eu, nós podemos ser muito usados por Deus, mas como é que nós vamos ser usados por Deus se a minha vida é cuidar da vida do outro? Como é que eu vou viver a minha vida se a minha grande vontade é ter a vida do outro? Não dá, não tem jeito. Olha, Deus quer nos abençoar, quer abençoar a nossa família, então não fica perdendo tempo. Eu usei uma palavra que eu não gosto, mas é uma palavra que vocês entendem. Olha, fica agourando a vida dos outros, torcendo para o outro se dar mal. Não faça isso, tá? Deixa a vida do outro em paz, tá bom? Não te indignes por causa daquela pessoa que prospera na sua frente, no seu caminho. Agora, irmãos, isso é o que nós não devemos fazer, tá? No versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, e não te indignes para fazer o mal. Ou seja, olha, não faça essas coisas. Deixa a ira, deixa a inveja, deixa a mágoa, deixa o furor, tá? Então, o que eu devo fazer? Primeiro, então, aqui, meus irmãos, né? Que é a segunda coisa, confia no Senhor. Confia no Senhor. Versículo 3 do capítulo 37, confia no Senhor. O que é confiar em Deus? Confiar em Deus primeiro é crer que Deus existe. A vida eterna é essa, que você crê em Deus como único e Deus verdadeiro, do Senhor, único e Deus verdadeiro, tá? E em Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então isso é crer em Deus. De uma forma primária, isso é crer em Deus. É quando você crê que Deus existe, tá? E que Cristo é o Salvador. De fato, quando fala confiar em Deus, é essa confiança primária que Deus exige de nós. Segundo, confiar em Deus é confiar na soberania e no poder de Deus. Que Ele é soberano, que Ele faz tudo que lhe apraz. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Ou seja, Deus, Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas, tá? E terceiro, confiar em Deus também é crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Então você entendendo que o seu Deus, Ele existe em Cristo Jesus para você, que você já entregou a sua vida para Ele, então lembre-se disso. Que crer em Deus também significa crer na soberania de Deus, crer nesse poder maravilhoso de Deus, crer que Ele vai te abençoar. Isso é certo, crer que Ele tem bênçãos preparadas para você, isso é crer em Deus. O tempo que a gente perde olhando para a vida do outro, a gente pode se encher, meus irmãos, de promessas divinas, e são tantas, tantas na Bíblia. Parece fácil, mas não é, né? Tanta informação hoje, você pode pegar a internet, o que é confiar em Deus, o que é Deus? A pessoa vai lá, pode cutucar, tudo isso aí, sabe? Mas a nossa geração, ela está muito distante de Deus, dessa realidade aí, de crer em Deus. As pessoas, quanto mais prósperas, elas têm a tendência de crer menos em Deus, de esperar menos em Deus, de orar menos a Deus. As pessoas mais necessitadas têm a tendência de ficar mais indignadas com Deus e achar que Deus é ruim. Por isso, olha lá, né? Os crentes às vezes dizem que confiam em Deus,
mas na primeira adversidade, falam que nem o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 17, só porque faltou água um dia, dois. Não é que eles morreram de sede, não. Às vezes não tinha água para tomar banho, não tinha água lá para, a pessoa ficar nadando. Ninguém morreu de sede, mas por causa da falta da água, eles disseram assim: será que Deus está vendo? Será que Deus está no meio de nós ou não está no meio de nós? Pode, meus irmãos. Quem viu o mar vermelho se abrir, quem viu as 10 pragas do Egito, pode falar uma coisa dessa, dizer, será que Deus está no meio de nós ou não? Então, parece fácil quando fala assim, confia no Senhor, mas não é uma tarefa fácil. Vamos continuar? Olha, você deve confiar em Deus, tá? E você deve ser construtivo. Veja essa frase aqui, no versículo 3, confia no Senhor e faze o bem. Faze o bem. Essa é uma linguagem que todo mundo entende. O que é fazer o bem, né? Começa fazendo para os outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Bom, eu queria ganhar um presente. Dá um presente. Ah, não, vai me custar dinheiro. Então, veja como é que é o negócio, né? Começa a fazer o bem para os outros do mesmo jeito que você quer que os outros façam para você. Isso é um ensinamento do Novo Testamento. Não é do Novo Testamento, é um ensinamento de Jesus. Você deve fazer para os outros aquilo que quer que os outros lhe façam. Então, comece aí. Então, faça o bem. Ajude. Alguém está precisando? Ajude. Eu não estou falando só de questão financeira, estou falando de ajuda mesmo. Faz o bem. Teu irmão está lá, precisa de uma ajuda? Ajuda. Tua irmã está lá, precisa de uma ajuda? Ajuda. É ajuda na escola? Ajuda. É ajuda no trabalho de casa? Ajuda. É ajuda do companheiro de trabalho, coitado, que chegou todo nervoso, teve problema em casa, e alguém precisa ajudar ele. Então você está vendo seu amigo aflito? Ajude essa pessoa, faça o bem, anime. Sabe, tem gente que anima a gente, e tem gente que desanima. Você chega todo contente, a pessoa está lá, você desanima. Mas seja daqueles que anime-se e anime a outra pessoa também. Dá aquele bom dia, aí a pessoa olha para você, só se for para você, pronto, acabou com a sua graça, né? Dê um bom dia bem gostoso, alegre-se, né? Então, ajude, faça o bem, você animado, você vai fazer o bem, levanta o caído, o camarada tropeçou, se deu mal, foi por querer, não foi por querer, não gostei, eu gostei, ajude a levantar, você vai se sentir bem, de ajudar uma pessoa a se levantar. Você vai se sentir bem. Trabalhe para ajudar os que precisam. Trabalhe. Porque quando você trabalha, o apóstolo Paulo diz assim, você vai poder ajudar, trabalhando com as mãos, as pessoas que precisam. E algumas pessoas precisam. O que é fazer o bem? É perdoar, é liberar. Você perdoar a pessoa, você está fazendo um bem para a pessoa. Para você também, mas principalmente para aquela pessoa que precisa do seu perdão. Meus irmãos, fazer o bem nos lembra de Jesus. Hoje a gente leu, né? Hoje a gente estudamos aqui o capítulo 10 no livro de Atos. O Pedro, quando ele se refere a Jesus, ele fala essa frase aí sobre Jesus, falando assim, olha, Jesus, ele andou fazendo o bem, ajudando todas as pessoas que ele via pela frente, né? A se libertar das garras do diabo. O que é fazer o bem mesmo? É ajudar todas as pessoas. Quantas pessoas oprimidas, sofrendo, estenda a sua mão, meu irmão, ajude. Eu quero esperar em Deus, mas veja que ele vai falar por último isso, eu quero descansar em Deus, está deixando por último isso. Primeiro ele ensina você a não ficar olhando para a vida dos outros, depois ele fala para você, confia em Deus, tá? Faça o bem, versículo 3, confia no Senhor e faça o bem, você vai herdar a terra, tá? E verdadeiramente você vai ser alimentados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão o quê? Herdarão a terra, são as palavras de Jesus. Então, fazer o bem, está errado aqui, né? Fazer o bem, faz bem, tá? Aqui, onde você lê faz é bem, não, é fazer o bem, faz bem, tá? Foi colocado errado aqui. Faz bem para quem? Faz bem para você. Você vai se sentir bem. Quando você ajuda alguém, você se sente bem.
né? Então, primeiro faz bem para você como pessoa, como cristão. Olha, quando você está ajudando uma pessoa, quando você está fazendo bem para alguém, você não tem tempo para ficar pensando mal, agorando a vida de ninguém. Você ajudando uma pessoa, você não está olhando para aquelas pessoas que você tem inveja, mágoa, tristeza, sei lá, né? Então, só de você ajudar, não tem jeito de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, você está focado em necessidades, e você vai ajudar aquela pessoa. Fazer bem, faz bem para quem, né? Faz bem para os outros. Os outros vão se sentir abençoados com a sua mão, com a sua voz, quando você faz o bem. Eles observam as nossas atitudes diárias, meus irmãos. Então eles olham, eles têm prazer, aquela pessoa. Como Pedro, falando de Jesus, ele andou por todo lado, fazendo bem para todas as pessoas, livrando as pessoas da garra do diabo, e atrai bênçãos. Que bênçãos? Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, Deus promete para as pessoas que faz o bem, abençoar essas pessoas, a viver bem nessa terra, e ser bem alimentado nessa terra. Uma pessoa que faz o bem, se um dia ela se apertar, as pessoas vão correr para socorrer, vai vir ajuda, Deus vai providenciar. Olha o Davi, ele passou pelo vale do desespero, pelo vale da tristeza. Quando ele passou por o vale de Baurim, ele foi apedrejado, chorando naquele monte das oliveiras, saiu, foi pelo lado do deserto. Deserto não tem ninguém, deserto não tem gente. Mas quando ele chegou do outro vale, quando ele chegou em Manaim, sabe o que aconteceu? 3 amigos já estavam lá esperando ele para ajudá-lo. Mas sabe por quê? Porque o Davi sempre fez o bem, ele ajudava as pessoas. Então aprenda isso, faça o bem. Agora, uma outra coisa, vamos continuar agora, versículo 4, que diz aí o capítulo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Eu nunca vou esquecer, irmãos, porque essa foi a última frase que o irmão Félix falou para mim, nas nossas conversas. Ele disse bem assim mesmo, que já estava velho, tinha pouca coisa em que pensar, com seus 101 anos, 102, né? E aí ele disse, olha, eles vão me levar, eu não sei o que vai ser de mim, né? Com aquele jeitão dele, segurando aquele andador. E o que eu tenho feito? Ele diz, eu estou me deleitando no Senhor. Que jeitão dele falar, sabe? Aí ele, com uma mão ele segurava o andador, com a outra ele fazia o seu gesto. Eu estou me deleitando em Deus. Me explicando o que é deleitar em Deus. Deleita-te no Senhor. E é aqui, olha aí o versículo 4. Deleita-te, tenha prazer, tenha alegria no seu Deus. Então, talvez antes de eu morrer, meus irmãos, a figura que vai ficar desse irmão para mim, é ele me dizendo, deleita-te no Senhor. Olha aqui, Gilberto, seja feliz em Deus. Se esse mundo te dá tristeza, se essas pessoas deste mundo te dá tristeza, deleita-te no Senhor. Você acha mesmo que ele saiu batendo palma, indo embora daqui, sabendo que nunca mais ele ia pregar para a igreja dele? Que ele estava soltando o rojão, oba, oba, oba. Não, de jeito nenhum. Mas ele disse, o meu prazer é Deus, eu tenho um prazer em Deus, eu tenho uma alegria em Deus. O que significa deleitar? Não é apenas agradar. Olha, irmãos, eu fui ver o original, eu fiquei espantado com o original do deleitar, mimar. Mimar. E estava difícil de encontrar a raiz dessa palavra em outros lugares da Bíblia. Aí eu encontrei em Deuteronômio 28, versículo 56. Você pode ir comigo lá, né? Deuteronômio capítulo 28 e versículo 56. Está falando aqui de bênção, de maldição, né? Mas eu quero pegar só a palavra mesmo que nos interessa. Diz assim, e quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza
nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra. Uma mulher mimada, né? Uma mulher delicadinha, tal, né? Se cuidando. Vou fazer um mimo para outra pessoa. E nós temos tanto prazer, né? Quando uma pessoa faz um mimo para a gente, um filho, uma filha, a esposa, o marido, um mimo, olha, é isso que ele está dizendo. Deleita-te no Senhor, não somente mime, mas sinta-se mimado por Deus. É uma palavra difícil, meus irmãos, de interpretar aqui na frente, porque ela tem poucas vezes mencionada na palavra de Deus. Mas eu me espantei onde eu encontrei isso. O exemplo bíblico para isso. Então, quando fala deleita-te no Senhor, é ter alegria, prazer de ser servo de Deus. Volte lá no Salmo 37. Eu não entendo, irmãos, como uma pessoa pode achar que a vida espiritual é pesada. Eu não entendo. Eu nunca entendi isso aí, porque eu nunca participei disso. Não é questão de ser inconsequente, é questão de ter prazer em Deus. Sempre tive prazer em Deus. Mesmo jovem, sabe? Eu tinha prazer em Deus, sem dinheiro, pobre, tudo levado à breca, eu tinha um prazer em Deus, né? A minha alegria é Deus. Pode ser o problema que for ainda, a minha alegria é Deus, sabe? Eu tenho prazer no Senhor. Primeiro porque eu sei que ninguém pode me tirar o meu Senhor. Eu falei para vocês já que teve uma tempestade uma vez em Galha, saiu telha, tudo quanto é casa lá, e a gente tinha algumas irmãs de idade, peguei a Kombi da igreja e fui visitar. Passei na casa da irmã Edith, tá tudo bem aí? Era de noite, tudo bem, né? Subi lá em cima na casa da irmã Laura, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, tudo certinho, né? Aí estava descendo, né? Quando eu passei na casa da irmã Lourdes, de longe eu já vi telhado tudo caído, tudo levado a breca. Ela morava sozinha, não tinha ninguém na vida. O pai tinha morrido, a mãe tinha morrido, a irmã tinha morrido, parente nenhum visitou, só depois que morreu, chegou lá um monte, né? Mas, aí eu gritei lá, irmã, tá tudo bem? Claro que não estava, né? Ela disse, oi pastor, estou aqui, tinha que abrir o portão, né? Pulei. Ela disse, eu estou bem, o meu Jesusinho está comigo, segurando lá, uma Bíblia numa mão e um rádio na outra. O rádio, ela tinha ciúme do rádio, né? Meu Jesusinho, ela chamava Jesus de Jesusinho, né? Mas era um jeito dela mimar o Deus dela dizer que ela estava alegre com o Deus dela. Se a tua casa caísse, você ia se sentir assim? E olha que ela, meus irmãos, ela perdeu tudo na vida, ela não tinha nada. Mas ela conseguia se deleitar no Senhor. Deleita-te no Senhor. Você tem alegria de ser seu servo, você tem alegria da obra de Deus, de ser uma pessoa em construção, tem alegria nas adversidades. Olha esse versículo aqui, né? Esse é o Abacuque. O Abacuque acabou de descobrir que a nação de Israel, Zé Fini, sabe? O inimigo ia destruir tudo, não ia ter templo mais, ninguém ia morar mais em Israel, todo mundo seria levado escravo. Ou seja, aquela profecia acabou com ele. A coisa não estava boa. Aí ele falou isso aqui, olha. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, e as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Parece a vida do Jó, né? Ainda que não planta nenhuma dê nada, meus animais, um pouco seja roubado, o outro pouco que sobrou morra no curral. Mas se coloque no lugar dele. Ou seja, ele está dizendo assim, se de um dia para o outro eu não tiver mais nada, e foi o que aconteceu com Israel. De um dia para o outro, o rei, que era o homem que mais tinha,
Eles colocaram uma argola no nariz, corrente nos pés, e eles foram levados 1.200 quilômetros presos lá para a Babilônia. Ele está dizendo assim: se amanhã eu acordar e não tiver mais nada, e tudo que eu tenho sumir, acabar, desaparecer, ele está dizendo: eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exaltar no Deus da minha salvação, em Cristo. O Deus da nossa salvação é Cristo. Ele está dizendo: olha, ainda que tudo acaba, eu tenho Jesus. Deus é minha alegria, deleita-te no Senhor. E aí, meus irmãos, vem o versículo 5, esse nós sabemos decorado, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Veja como ele vai andando no Salmo, dizendo: não fica olhando para a vida dos outros não fica olhando para a vida dos outros não, tá? Olha aqui, olha para frente, não fica olhando para o lado, tá bom? Confia no Senhor, faz o bem, alegre-se no Senhor. Mas eu tenho mais 2 conselhos para você, o Davi está dizendo. O primeiro desses 2 conselhos é: entrega o teu caminho ao Senhor. E o que significa entregar? Rolar. Fiquei pensando: meu Deus, me lembra alguma coisa de rolar? Aí eu lembrei, sabe o que eu lembrei? Que tinha um tempo que o trem passageiro, não é passageiro, lá em Cornélio não passava trem passageiro quando eu era criança, só passava trem de carga. E aí tinha muito serviço, sabe para quem? Para saqueiro. Já viu saqueiro? Eles paravam debaixo do caminhão, e aí o camarada ia rolando aquele saco de 60 quilos e jogava, ficava aqui na cabeça dele. Tinha uns engraçadinhos que colocava 2 daquele na cabeça. Mas aí ele jogava na cabeça, chegava lá, e né? Parecia o jogador do Flamengo contra São Paulo hoje. Né? Ou seja, rolou aquilo para outra pessoa. O que isso significa? Né? O original quer dizer rolar, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, deixa que eu carrego para você, deixa que eu cuido disso para você, mas você tem que aprender a deixar, rola para mim isso aí. Deus está dizendo isso: entrega o teu caminho, é você rolar, é você colocar na mão dele. É Pedro que fala sobre isso, né? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele. Então, talvez no Novo Testamento fica mais claro para nós o que é entregar o caminho. Tá? Então, aqui, eu cito 2 exemplos de Abraão sobre rolar. Primeiro no capítulo 22, como ele amadureceu espiritualmente o Abraão, né? Através dos anos. E no capítulo 22, Deus manda ele sacrificar o Isaac faz pergunta: pai, aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, né? Tem tudo aqui, pai, só não tem a ovelha, só não tem o carneiro, né? Não tem o cordeiro. E aí o pai diz o quê? Deus vai fazer o quê? Deus proverá para você. Deus proverá para si. Então o pai está ensinando para o filho: meu filho, isso não é problema nosso, isso é um problema de Deus. Deus vai cuidar disso. É como se ele lembrasse o Isaac: Deus prometeu fazer de você uma grande nação, tá? Por você. Então até a gente chegar lá, ele vai ter que dar um jeito. E quando chegar lá, vai ter que dar um jeito. E não deu um jeito? Nos 47 minutos do segundo tempo, não deu um jeito? Quando ele levantou a mão, o anjo apareceu: não faças mal para esse menino. Deus não deu um jeito? Então, meus irmãos, antes que Deus desse o jeito, ele já tinha entregado aquele momento, aquele problema na mão de Deus. É por isso que ele não sabe, ele não fala com Sara, ele não fica falando com os empregados, ele não fica passando problema para os outros. É como a sunamita: o filho morreu, e aí? Bom, manda meu marido preparar lá o cavalo lá, que eu tenho que ir lá na casa do profeta. E aí, está tudo bem, meu bem? Está tudo certo, meu marido. Um homem de idade já, se fala para ele: teu filho morreu. Coitadinho, dava um infarto nele, morria.
mas ela rolou. Ela disse: isso é um problema para Deus resolver. Da segunda feita, irmãos, o que acontece? Capítulo 24, o Isaac, ele tem que arrumar uma mulher para casar, e o pai sabe disso, a mãe já morreu, e agora? Ele tem que casar. Bom, meu filho vai casar com quem? Eu amo muito essa passagem, porque, olha, quando ele mandou o servo buscar a esposa para o filho, disse: Deus vai enviar o seu anjo contigo, e vai prosperar o teu caminho. Olha, você não está indo sozinho, você vai lá buscar, mas é Deus que vai prosperar o teu caminho. E não prosperou, e Deus não foi lá e não encontrou. Isaac tinha 40 anos de idade. Deus encontrou a esposa ideal para Isaac. É por isso que em todos os exemplos da Bíblia, de todos os casamentos na Bíblia, nós temos um casamento ideal. O casamento ideal é aquele de Isaac com Rebeca. Por quê? Porque está todo debaixo da providência do Senhor. Então isso é entregar. O Abraão, ele entregou essa questão na mão de Deus. O casamento do filho dele. Ele entregou a vida do filho dele nas mãos do Senhor. Agora, o que significa caminho? Entrega o teu caminho. O que é caminho? É a jornada que você faz nessa vida, que nem o José falou para os irmãos: não quero que vocês fiquem brigando daqui até chegar na casa do pai, hein? Ou seja, caminho é o próximo passo. Entrega o teu caminho. Entregar o teu caminho é o próximo passo. Deixa Deus cuidar. Confia no Senhor. Deleita-te no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, o próximo passo tem que ser de Deus também. A base tem que ser de Deus. E aí, meus irmãos, nós temos um versículo aqui: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Eu lembro os irmãos, que foram muitas e muitas jornadas até chegar em Canaã, e o anjo parou muitas e muitas vezes. Aquela nuvem, aquela bola de fogo, ela parava muitas e muitas vezes. Por muitas e muitas vezes eles levantaram o tabernáculo, mas eles chegaram em Canaã. Porque Deus estava guiando o caminho deles. Eu quero terminar, meus irmãos, com esse versículo 7. Descansa no Senhor. Descansa. Olha, a pessoa não vai ter dificuldade se ela deixa de olhar para a vida dos outros. Não é verdade? Deixa de olhar para a vida dos outros. Se ela confia no Senhor, como está a palavra de Deus aqui, confia no Senhor. Se ela faz o bem, tá? Se ela se deleita no Senhor, ela entrega o caminho dela ao Senhor. Esses são os passos. Os passos do descanso são esses. E aí não resta outra coisa senão descansa no Senhor e espera nele. Então o que é descansar? Não é você com aquela preguiça total não, tá? Nem é você ser pacato, não se importando com nada. Não, Deus não quer uma pessoa assim. Jamais Deus quer uma pessoa assim. Então o que é descansar? É, meus irmãos, principalmente você aprender a controlar a sua ansiedade. Isso é descansar, quando você aprende a controlar a sua ansiedade. Porque quando você está ansioso, você quer resolver do seu jeito, do seu modo. Sara, o Senhor me impediu de ter filhos, pegue a minha serva Agar e tenha filhos com ela. Ansiedade, pressa, incredulidade, anda tudo de mão dada. Então você vai ver, o que é descansar em Deus? Controle a sua ansiedade. Entenda que Deus está no controle. Entenda isso. Deus está no controle. O pastor Paulo Hatcher disse que quando ele era criança, ele estava num barco. E começou a chover muito. E o barco começou a se agitar. E ele então ficou preocupado. Ele era o mais velho das crianças.
E aí ele estava para subir lá em cima, onde fica lá, né, o timão. E ele então perguntou no meio do caminho: quem que está conduzindo o barco? E aí o empregado disse: é teu pai. Ah, é meu pai? Ele voltou a dormir. Porque o pai dele era um especialista. Então ele disse: eu voltei a dormir, eu fiquei descansado, porque tinha outra pessoa que também ficava lá, né? Veja, irmãos, descansar é saber quem está no controle. Deus está no controle. Descansar em Deus. Volte para Abraão, né? Entenda que ele vai fazer tudo. Deus fez tudo para Abraão. O Abraão podia dizer: fui moço e agora sou velho, né? Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pedaço de pão. Ele podia dizer, mas Deus falou isso pela boca do Davi. Eu quero terminar com esse versículo. Quando a gente fala assim, no versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, tá? Mas o versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele vai fazer tudo. Aí tem esse versículo em Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Tudo são todas as coisas, em todos os lugares. Tudo é tudo. Ora, aquele que é poderoso, tá? Para fazer tudo. E o anjo disse isso para Maria. O anjo disse isso para Sara. Tem alguma coisa difícil para Deus? Para Maria? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer tudo. Tudo é tudo. Muito mais abundantemente, além do que pedimos e do que pensamos. Segundo o poder que em nós opera. Eu não sei se os irmãos lembram da Ruby Moyer. É uma moça que visitou a igreja Batista do Centro, e ela mexia com um ventríloco. Vocês estão lembrados disso? Era uma senhora já quase, e ela mexia com os bichinhos assim e falava, né? Que nem o pastor João falava, né? Aí, em tradução assim com a dona Alta, eu perguntei, né, se você vai vir para o Brasil? Ela disse: não, eu estou esperando para ir para a África. O pessoal tinha um quê com a África que era uma coisa medonha, né? E aí ela disse: estou esperando Deus enviar o meu esposo para a gente ir para a África, né? Ela devia ter uns 35, quase 40 anos. Aí, tudo bem, né? Uma vez eu estava visitando o pastor João lá em Uraí, estava lá, aí eu vi uma foto lá, né? Aí eu olhei e disse: ei, pastor, parece que eu conheço, a pessoa que visitava o pastor sabe que tinha um monte de foto espalhado lá para tudo quanto é lado, você saía trombando em foto. Falei: parece que eu conheço, você deve conhecer mesmo, né? Isso aí é a Ruby. Eu falei: a Ruby? Ela casou com um missionário da África. É isso aí. Mais do que pedimos e pensamos. Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente. Ainda se fosse pouca coisa, ele fala abundantemente. Mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, agora isso é mais bonito ainda, que em nós opera. Está operando um poder dentro de você. Você que espera em Deus, que descansa em Deus, você que confia nele e entrega o seu caminho nele, você que está lá, né, confiando no Senhor, se deleitando no Senhor e fazendo bem, escute bem, olha lá, existe um poder operando na sua vida, e esse poder que opera na sua vida vai fazer mais do que você imagina, né? Mais do que você pede, mais do que você pensa.
E no final a gente entende que é isso mesmo que acontece. E Deus faz exatamente isso. Ele vai fazer tudo. Versículo 5. Entrega o teu caminho, a tua vida, o teu dia a dia, o próximo passo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Amém?